Olá pessoal, olá galera. Hoje venho falar sobre a minha principal saída de Portugal, onde eu estive a viver num país europeu do norte, que já falei noutros vídeos. O país é Dinamarca. Fui para lá, estava a tirar um curso sobre comunicação, estava no início do curso. E então uma pessoa fez um convite para ir para uma instituição na Dinamarca. Eu estava naquela idade, no final dos 17 e dos 18. Acho que estava no início dos 18 anos. Eu tinha começado a tirar a carta, a licença, a caderneta de condução. Mas não terminei, eu fui para a Dinamarca. Eles garantiam que não era preciso levar dinheiro, portanto eu era jovem também. Naquela altura não era fácil viajar pelos países europeus como agora. Existem muitos protocolos entre os países em que os estudantes podem estudar para diversas universidades, fazem um semestre, metade de um ano letivo noutra universidade e algo assim. Naquela época não havia nada disso, nem eu estava na universidade, e então eu decidi ir também como curiosidade, e tive mesmo na capital, na cidade de Copenhaga. Estive mesmo ali na zona central, junto a um rio. Não era muito longe da Manning Street, aquela rua das lojas em que praticamente só se anda a pé. É Walking Street, enganei. Mas é Main Street, pronto, a rua principal, que depois ia dar a um largo que fica ao pé do Tivoli, da estação de comboio ou de trem. E basicamente depois eu passava lá já me esqueci dos nomes, para aquela zona dos bares, onde tem os barcos, tem canais de barcos, que é muito parecido também à Holanda, na Amsterdão. Navepad ou Navam, já me esqueci, já foi há muitos anos. Eu também andava muito por aí, e andava principalmente aí na Walking Street e nessas áreas em volta. E pronto, o que me chamou, isto foi em 93 ou 94, acho que foi mais em 94. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que o turismo português estava lá a anunciar em força, tinha muitas lojas de viagens com barcos de pescadores portugueses, para mostrar que é um turismo ainda com a tradição de pesca, e que é um destino assim mais virgem, etc. Só que Portugal já não era assim tanto. Neste momento ainda é menos, mas tudo bem. Reparei que havia já ali algumas ligações a nível de turismo com Portugal, estavam pelo menos a tentar. E reparei que os dinamarqueses são pessoas não só um bocadinho frias, mas e que praticamente não usam ganga ou jeans, era só tecido. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E tanto que quando eu voltei para Portugal lá para 95, ao final de 94, não sei, eu via os portugueses com ganga ou jeans e achei que já era estranho. São culturas diferentes. Depois tem a questão ainda sobre os dinamarqueses. Eles falam quase todos inglês, portanto eu fiquei sem saber quase nada de dinamarquês, porque eu também não me esforcei, mas também não valia a pena. É só às vezes um velho ou outro
é que não sabia inglês. E às vezes eu até desconfiava que era ele que não queria falar comigo. Portanto, era mesmo toda a gente que sabia inglês, até podiam saber menos que eu, mas sabiam comunicar o básico mais do que o básico de inglês. Não pode-se dizer que eram fluentes, alguns, os piores, mas dava para falar bem com eles. É engraçado que esses que falavam um bocadinho pior inglês comigo, até às vezes pensavam que eu era inglês, que eu nunca pensei que alguém me fosse confundir com o inglês. Lá na Dinamarca o mais comum era confundirem-me com o grego, com o italiano, ou espanhol, ou outro país assim mais do sul, mas raramente perguntavam se eu era português, porque também se calhar é menos comum aparecerem portugueses, mas eles quando eu dizia que era português, pronto, na altura não havia Cristiano Ronaldo, portanto não diziam Cristiano Ronaldo, também não havia Luís Figo, nem nada disso, não havia assim nada que chamasse que ligassem a Portugal. Pronto, eu lembro-me que conheci um do Canadá que disse Portugal, bagaço, e fez assim a descer o bagaço. Pronto, o bagaço é tipo a cachaça de Portugal, não é? Que é também uma bebida forte. Pronto, eu lembro-me assim de uma coisa à outra, não havia muita ligação. Portugal estava mesmo, parecia estar muito afastado da Dinamarca, pelo menos. Mas de qualquer forma conheciam Portugal. Grande parte até perguntavam se Portugal pertencia à Espanha e coisas assim. Eu disse, houve uma vez que houve uma rainha que casou com um rei e Portugal teve 100 anos sob o domínio espanhol, mas eles nunca nos conquistaram. Portanto, Portugal nunca foi conquistado pela Espanha à força. Pertenceu por causa de um casamento e tal, mas pronto, isso ainda existe, ainda há pessoas a perguntar, até alemães e não sei o quê. É assim, é o problema de ser um país pequeno. A nível europeu, Portugal é um país médio, até é maior e tem mais população que a Dinamarca, mas pronto, a Dinamarca tem outra pujança. Eu na Dinamarca descobri que, não querendo fazer publicidade, que Dancake não era uma marca portuguesa, que eu pensava que eram bolos portugueses. Afinal, Dancake é Danish Cake, ou uma coisa assim, que tem a ver com os bolos da rainha, ou da monarquia. Até tem lá um símbolo de uma coroa, Danish Cake, ou uma coisa assim, ou Dansk Cake, deve ser mais isso, que é dinamarquês. Uma coisa que eu adorava imenso, que em Portugal ainda hoje não existe, que é a rede 7-Eleven. Lá tinha uma 7-Eleven mesmo na parte final do Walking Street. Eu na altura tinha 18 anos, portanto já foi há muitos anos, já não me lembro bem, mas mesmo no final do Walking Street, com uma daquelas praças principais, que não fica muito longe do Tivoli e dos trens, comboios, tinha lá um 7-Eleven e eu gostava de ir lá comer um bolo, uma espécie de um biscoito parecido ao donuts, mas é um que é próprio mas não é donuts, é só parecido, que só vendo lá no 7-Eleven, que eu saiba, nunca comi aquilo fora daquela altura, e até hoje nunca mais comi. Nunca mais estive num país com a rede 7-Eleven, que não deve existir muitos na Europa. Deve só existir em alguns países. É uma rede que acho que é dos Estados Unidos, e eu adorava aqueles bolinhos, que é uma coisa que eu ia lá comer no café, no café da manhã, ou no pequeno almoço, ou no mata-bicho, e bebia um cafezinho e tal, daqueles americanos que tinham, mas eu na altura também não era viciado em café, por isso não há problema. Portanto, há muita coisa a falar sobre a Dinamarca. Estou a ver se me lembro. Eu lembro-me uma vez que estava quase tudo se passava na Walking Street.
ouvi falar em português do Brasil, e como era raro ouvir falar em português, eu fui lá falar com eles, eram uns brasileiros, já mais velhos que eu, não é? Eu só tinha 18 anos, e eu sou português e tal. Eu não costumo ouvir muito falar português, e eles disseram, houve lá um que disse assim, eu estive em Portugal na semana passada e tal, então, e que estou... E ele respondeu assim, diziam que Portugal é muito bonito, mas eu estive lá e aquilo é feio. E eu, mas tem lá a Serra da Estrela, e tem o Algarve, e tem, disse lá o Gerês. E eu tive nessas zonas todas, e aquilo é feio, falam que é bonito, e aquilo é pequeno, a gente andou naquilo tudo, numa semana andamos aquilo tudo, e aquilo é feio, e não sei o quê. E eu pensei assim, fogo, ao menos podia ser mais simpático, mas tudo bem. Segui em frente, assim também acabou a conversa. E também houve uma vez que eu estava na altura em Portugal, também já existia já. Mas quando eu saí de Portugal, o Burger King existia há pouco tempo. Eu até acho que nunca tinha ido a um Burger King. Eu só tinha ido a McDonald's em Portugal. Portanto, eu fui a um Burger King e estava lá também uns brasileiros. Portanto, eu acho que foi das poucas vezes que eu vi brasileiros. Portanto, mesmo a língua portuguesa na Dinamarca era difícil de encontrar. E então, como era português, falei com eles e estávamos lá a falar, e eu comecei a falar em coisas que eu gostava do Brasil. Eu na altura adorava a Fórmula 1, então falei, o Ayrton Senna, e depois eles olharam para mim, perguntei, então e o Ayrton Senna, como é que está? Já é campeão do mundo e tal? Eles olharam para mim com uma cara séria, mas você vive em que planeta? É que eu aqui eu não tenho televisão, e os jornais é tudo em... Havia lá jornais em inglês, mas também não tinha tempo para estar a ler o jornal, e para ti dinamarquês eu não percebia nada. Pois eu não tenho acompanhado as notícias. É que o Ayrton Senna morreu há pouco tempo. Um acidente trágico e tal. Ok. Nessa parte eu já estava mesmo a vir embora. Mas tudo... Portanto, eu senti vergonha que eu estava ali e fiquei eu fiquei envergonhado por não saber uma notícia tão normal. Mas tudo bem. Mas eu acho que eles era tipo o piloto da Varig ou alguém assim dos aviões lá da companhia aérea do Brasil, acho que era isso. E mais coisas sobre a Dinamarca. Os dinamarqueses têm uma ética que até eu, como português latino, acabava por também ficar como eles. Houve uma vez que eu estava a carregar um vidro sozinho e a atravessar a estrada, a partir o vidro. E se fosse em Portugal, se calhar deixava-o estar, ia-me embora, fugia. Mas eu pensei assim, eu vou ter que resolver este problema. Então eu fui lá às lanchonetes, lá ao lado, não tem aí, aconteceu... Eu tive ali um acidente com um vidro e está tudo, ainda pode furar o pneu dos carros e não sei o quê, eu podia-me arranjar aí uma vassoura e tal, então fui lá limpar aquilo. Pronto, mas eu, a atravessar a estrada nas passadeiras, portanto, os carros paravam, portanto, nem era preciso olhar. Pronto, eu ao início fazia aquilo que me ensinavam, que era olhar para a esquerda, olhar para a direita, ver se os carros se havia segurança, e passava. Mas depois de estar lá uns meses, eu só andava, passava, porque eu já sabia que os carros paravam, mas eles também não gostavam que que fizesse coisas que se fazem em Portugal, que é, está o sinal vermelho para os peões, para os transeuntes, e se estiver vermelho, se não houver nenhum carro, temos que ficar parados à espera. É só quando passa para verde é que os dinamarqueses passam, mesmo que não haja ou que não exista nenhum carro. E se eu passasse, tipo, eu não vou estar aqui à espera,
Se eu passasse, as pessoas não diziam nada, mas olhavam com cara feia. As pessoas estavam lá paradas e olhavam para mim com cara feia. Então, só por causa disso, que é o mal olhado, por causa do mal olhado, eu ficava lá também à espera, na minha opinião, feito parvo, né? Mas tudo bem. Para os latinos isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas tudo bem, eu parava. Pronto, mas eu queria falar era sobre o atravessar. Então, eu atravessava sempre, eu nem me preocupava com os carros. Aquilo era como se eu estivesse num local sem carros. Pronto, eu não tinha carro, também ainda não tinha a licença ou a carta, eu faço confusão, a caderneta, como é que se diz nos diversos países da lusofonia. Em Portugal é a carta de condução, de dirigir. E atravessava a rua à vontade, nem olhava. Então há um dia que eu só ouço assim, eu estou a atravessar e eu só ouço assim um carro a travar quase em cima de mim, quase que me atropelava. Eu assim, até me assustei, olhei para o lado, vejo um carro, mesmo em cima de mim. Olho para a matrícula, é matrícula francesa. E depois ela da janela era uma mulher, pardon e não sei o quê, e depois ainda me pergunta onde é que é o não sei o quê, ainda tem a coragem de perguntar onde é que fica não sei o quê, porque na altura não havia GPS e essas coisas, né? Era tudo com mapas e ia perguntar. Não sei se vocês se lembram dessa época, né? E pronto, foi assim outra história engraçada sobre a Dinamarca. Lembro-me de ter ido à estação de trem para perguntar como é que eu ia para Lisboa de trem. O preço era muito elevado, era mais barato do que avião, e então eu não cheguei a fazer essa viagem, que eu também, o dinheiro era curto, já tinha gastado o dinheiro todo que eu tinha há muito tempo, e então depois quando eu regressei de avião. Eu naquela altura, embora tivesse 18 anos, eu não era muito de sair à noite, não quer dizer que eu não tenha saído, mas já em Portugal, em Lisboa, eu não saía muito à noite, era só os colegas da rua, eu só saía era no Algarve. Portanto, quando tinha 16 a 17 anos eu saía muito à noite, mas tirando o Algarve eu não saía. Não me chamava muita atenção essas coisas, preferia estar no computador na altura. Mas eu lembro-me que uma vez, quando foi portanto, eu não assistia, portanto, a questão do Mundial de 94. Pronto, como português gosto muito de futebol, então quando é mundiais é espetacular. Aquele foi dos mundiais que eu acompanhei menos. Pronto, o de 82 tentei acompanhar um bocadinho, mas eu era muito novo, mas depois a partir daí acompanhei todos e os europeus também. Mas esse foi o que eu acompanhei menos. Eu andava na rua, olhava para os jornais americanos, ou pelo menos em inglês, e às vezes estava lá na primeira página a falar que o país tal ganhou ou perdeu e tal, e eu ia acompanhando os resultados e as semifinais e os quartos de finais e tal. E depois, quando foi o dia da final, eu estava até mesmo as semifinais ou as meias finais eu não me preocupei muito, que andava lá na minha vida. Mas quando foi a final, eu não aguentei, eu tenho que assistir à final. Eu não tinha televisão, então eu andei lá nas ruas um bocadinho, mesmo junto onde estava o meu quarto, tinha lá um bar, e vi lá tudo cheio de dinamarqueses lá dentro, aquilo tudo cheio, e eu, olha, é mesmo aqui que eu vou. Eu cheguei lá, fiquei um bocado de pé, pedi uma cerveja, né? Fiquei lá um bocadinho de pé, depois de repente arranjo lá um banquinho, sento-me e começo lá a assistir ao jogo, que era o Brasil e a Itália. Estive lá a assistir ao jogo todo e tal, normal. E depois tem a parte dos penaltis e pronto, e assisto lá ao Baggio a falhar o penalti e o Brasil a ser campeão do mundo. Foi na Dinamarca que
que eu assisti a esse grande feito, lá com grandes jogadores e tal, do Brasil. E pronto, a nível de trabalho, pronto, eu estive a minha principal função lá foi como, por mais incrível que pareça, como recepcionista. Sem falar dinamarquês, fui recepcionista, mas também a instituição tinha poucos dinamarqueses. Depois, quando apareceu um dinamarquês, só quando eu estava a ir embora é que apareceu um dinamarquês como trabalhador. Pronto, aí ele foi para a recepção e um dinamarquês na recepção faz sentido. Mas tive eu muito tempo, era eu e depois também havia um húngaro, era eu e um húngaro, que falávamos inglês. Como nunca havia portugueses, eu, principalmente com os húngaros, eles perguntavam muito como é que se dizia as neiras em português e eu perguntava como é que se dizia as neiras em húngaro. Era um bocadinho também nas outras línguas todas. Aquilo foi engraçado que depois eu já conto esta parte, mas aquilo foi engraçado, só para contextualizar, que eu lá conhecia pessoas naquela instituição de toda a Europa. Eu cheguei a ter o cartão de residente dinamarquês. E aquilo era pessoas de toda a Europa, também me apareceu lá também de outras zonas do mundo, mas principalmente da Europa. Mas os que havia mais era de húngaros e italianos. Eu também havia alguns franceses e tal, e depois de outras alemães e austríacos e outros. Mas a maior parte que eu me lembro eram húngaros e italianos. Italianos também muito nas ruas, húngaros ali na instituição, nas ruas acho que não. E então, mas principalmente os húngaros perguntavam as neiras, eu também perguntava lá os deles, a língua deles é muito difícil, eu tentei aprender, mas aprendi só algumas palavras que ainda me lembro hoje, a maior parte, que eu aprendi ainda me lembro, só que são tão poucas. Pronto, eu dizia as neiras, às vezes eles estavam a subir lá pela recepção e chamavam-me nomes em português e eu respondia em húngaro, mas uma vez tive azar, apareceram lá dois portugueses como clientes. Então apareceu lá um húngaro e começou-me a ofender em português, porque isso para nós era brincadeira. Eles nem ligaram se aquilo era cliente ou não, porque em princípio os clientes nem eram húngaros nem portugueses, portanto pensavam que estavam à vontade. E pronto, aí fiquei mal visto, não é? Lá o homem até perguntou se eu andava a ensinar as neiras. Eu, pois, já sabe como é que é, a gente, quando estamos no estrangeiro, nós ensinamos às vezes as asneiras e também aprendemos, é logo a primeira coisa. Mas fiquei assim muito envergonhado e tal. Pronto, eu às vezes também trabalhava lá nas renovações, aos sábados ou isso, ia para lá fazer renovações. Então eles tinham lá aqueles tijolos, nós punhamos um aço e tinham aqueles tijolos que eu não sei o nome, assim que existe mais no norte da Europa, em Portugal há pouco, e depois punhamos um ácido e nós com um tubinho punhamos o cimento um bocadinho mais para dentro e limpávamos. E depois também usávamos lá com aquela escova dura de arames e limpávamos o cimento que estava para lá nos tijolos para ficarem mais limpinhos e eu fiquei a adorar até aos dias de hoje aquelas paredes. Eu quando vejo, às vezes até é falsificado, eu quando olho para as paredes eu olho com atenção, que eu já trabalhei com aquilo de vez em quando. Portanto, eu não trabalhei muito, mas às vezes ao sábado ia para lá ajudar e fiz outras pequenas coisas, mas isso foi o que eu gostei mais aí das obras. Eu, como recepcionista, também recebia telefonemas. Pronto, era o recepcionista que não era só para as pessoas que entravam, também era para o telefone. Pronto, eu só falava português, inglês, um francês muito arranhado, que eu aprendi francês na escola, mas não era grande coisa. E pronto, e aprendi lá com os italianos um bocadinho de italiano e espanhol, pois espanhol, como eu lia muitas revistas em espanhol, também me safava em espanhol. E pronto, às vezes quando telefonavam em alemão ou em dinamarquês tinha que passar a chamada para outra pessoa, porque não sabia.
Mas quando era assim essas línguas mais latinas e inglês, eu atendia. E sobre isso das línguas aconteceu outras coisas engraçadas por lá, que foi, uma vez eu estava lá num evento, estavam lá a falar inglês, e os espanhóis quase ninguém falava, havia um ou outro espanhol que falava inglês, mas os espanhóis de inglês não conseguiam. E então, como para hoje, para eles quase todos, os alemães e dinamarqueses, e sei lá de onde é que eles eram todos, mas lá dos países do norte, e suecos também, daqueles países do norte da Europa e nórdicos, para eles portugueses e espanhóis é tudo a mesma coisa. Então, houve uma situação engraçada que, como os espanhóis não falavam, ele pediu-me ele falava e depois eu traduzia de inglês para espanhol para eles. O espanhol que fala inglês começou a olhar para mim com uma cara feia. E eu comecei a traduzir aqui, o inglês para espanhol. Pronto, os espanhóis percebiam, mas olhavam para... Eu não falava espanhol perfeito. Então eles olhavam para mim com cara feia. Ainda por cima um português a traduzir para espanhol, eles olhavam para mim com cara feia. Pronto, esta foi uma situação engraçada, mas depois lá o espanhol lá falou com eles no outro dia, e nesse dia tive sempre a traduzir. Mas ele lá falou com o outro a dizer, eu sou espanhol e consigo traduzir melhor do que ele, porque ele é português e ele não fala muito bem espanhol. Até pode perceber, mas falar bem não fala e não sei o quê. Para não dizer que já me pediram para traduzir a escrever. Porque na altura não havia internet, aquilo era 94. Eu tinha um dicionário de português-espanhol, espanhol-português e tentava traduzir. Mas depois também me tiraram dessa tarefa de traduzir para espanhol porque eu também não ficava perfeito. Pronto, é assim, os espanhóis entendem, mas sabiam que não tinha sido um espanhol a traduzir. Mas a situação ainda mais caricata estava um italiano a falar com um francês e eles não se entendiam. E o italiano e o francês são línguas muito mais próximas do que o português. O português é um bocadinho mais afastado de italiano e francês. O português pode ser mais próximo do espanhol, agora do francês e do italiano é um bocadinho mais afastado. Portanto, seria normal o português não entendê-los, mas eles não se entendiam entre eles e eles falam quase igual. Italiano e francês, aquilo é quase a mesma coisa. É o sotaque que muda. Também o sotaque português e espanhol é diferente, mas é quase a mesma coisa. E então eles olharam para mim, olha, eu ouvi dizer que tu falas francês e italiano, então traduz aí. Eu entendia o que eles diziam, nem tudo, né? Porque eles falavam rápido e tal. Se eles falassem devagar, ainda entendia quase tudo. E pronto, estive ali a tentar traduzir entre o espanhol e o italiano. Eu a pensar, estes dois tipos são mesmo burros, então um português é que vem para aqui. Eles é que falam uma língua quase igual. Isso era quase a mesma coisa que vir um francês a traduzir entre o espanhol e o português. Está o português a falar com o espanhol. E veio um francês traduzir de espanhol para português e de português para espanhol. Isso não faz sentido, é a mesma coisa. O italiano a falar com o francês e vai lá o português a traduzir. Ainda por cima, o português quase a perceber ou a entender até entende. Agora, a falar italiano e espanhol só com muito custo. Mas aconteceram muitas coisas. Eu uma vez fui ao banco dinamarquês para trocar escudos. Portanto, na altura em Portugal a nossa moeda não era o euro, era o escudo português. Então eu fui trocar escudos ao banco por coronas dinamarquesas. É normal. E então também a burrice deles que não sabem que Portugal e Espanha são países diferentes. Então na altura o espanhol era pesetas. Portanto,
na nomenclatura deles, o pesetas era PTS e portugueses escudos, escudos portugueses, que é português escudos, é PTE. Então ela, pronto, e a peseta valia mais que o escudo. Então ela trocou-me o dinheiro por pesetas. Pronto, eu não tinha lá conta, nem eles tinham o meu contacto, mas o banco era lá perto da instituição, porque eu também não queria andar muito. Então andei todo contente com o dinheiro, não é? Passado uns tempos vem falar comigo, era lá uma dinamarquesa da instituição. Telefonaram do banco porque houve um engano, trocaram a peseta, em vez de trocar escudos por pesetas, que era para ir lá devolver o dinheiro da diferença e não sei o quê. E eu fui lá e devolvi a diferença, mas foi outra situação engraçada, andaram atrás de mim, mas também a diferença não era muita, mas pronto, quiseram que eu fosse lá, foi um erro deles, mas tudo bem, foi outra situação. Também aconteceu outra situação, lá ao lado da instituição, tinha alguma coisa de uma instituição qualquer também que tinha a ver com os espanhóis, não sei se é um restaurante ou sei lá o quê. Pronto, eu também não reparei muito. Aquilo tinha uma agência de viagens e depois tinha qualquer coisa que acho que era de espanhóis e depois é que tinha a instituição. E então lá na instituição, eu era o recepcionista, lá na instituição estavam lá a fazer umas obras e faziam um barulho. E parece que lá era complicado ao lado, porque acho que queriam atender clientes ou queriam falar ao telefone e nem conseguiam ouvir os clientes, que era tanto barulho, estavam lá a fazer barulho, lá a furar paredes ou sei lá o que é que eles andavam a fazer. E então apareceu lá um homem com um aspecto latino a falar comigo aos gritos em dinamarquês. E ele esteve lá a falar e eu no final disse assim, olha, eu não entendo nada do que você está para aí a dizer, é em inglês. E ele os espanhóis nunca entendem inglês, não sei porquê. Eu lembrei-me, olha, ele tem cara de espanhol, ele, sim, como que eras? E depois começou lá a metralhar em espanhol. Pronto, mais ou menos já estava a entendê-lo. E eu, ok, então eu vou dizer aí a eles para ver se param um bocado, se começam mais tarde, a que horas é que vocês terminam aí o expediente, pronto, para ver se eles continuam só depois dessa hora, sei lá, ou se fazem menos barulho, ou se fazem outra coisa. Também foi outra coisa engraçada que dinamarquês estava quieto. Outra situação que eu me lembro, por causa da honestidade dos dinamarqueses, aquilo funcionava assim, eu para lavar a roupa e passar a ferro a roupa, para passar a ferro passava eu, mas para lavar a roupa eu ia às máquinas, punha a moeda e lavava e não sei o quê. Mas pronto, às vezes as máquinas não funcionam. Então perdi a moeda. Então eu tinha lá uma caixinha a dizer que se houvesse algum problema, mas tinha também em inglês, que se fosse em dinamarquês não conseguia. E então tinha lá uma caixinha e eu escrevi a dizer, eu perdi não sei quantas coronas, a máquina não funcionou, não sei se era de secar ou se perdi o dinheiro e não fiz o serviço, então queria que devolvesse o dinheiro e tal. Então eles, passado... Depois eu só pus a morada, eu não tinha, na altura já existiam celulares há pouco tempo e eram grandes, portanto quase ninguém tinha um celular. Em 94 acho que já, mas pronto, eu como tinha sido em final de 93, foi ali naquela altura em que os celulares estavam a aparecer. Então os celulares, ou seja, os celulares assim menores, assim que já dava, eu não sei se davam para pôr no bolso, talvez alguns. Então eu coloquei lá a morada onde eu vivia e tal. E depois eles puseram dentro do envelope a moedinha e puseram lá para mim, lá no correio, na caixa do correio, depois, pronto, lá no quarto não tinha caixa de correio, era na entrada, mas eu vi lá o meu nome e devolveram o dinheiro. Fiquei bem, se fosse em Portugal se calhar ficavam lá com o dinheiro e não diziam nada, não sei. Pelo menos naquela altura que não existiam esses serviços, muitos serviços de máquinas,
Se perdêssemos o dinheiro, ficava lá. Agora, se calhar, há mais serviços desses e se calhar já é a mesma coisa. E também me lembro que havia, mas pouco, mas cheguei a ver uma espécie de lojas sem vidros abertas que tinha lá os produtos, mas isto não era costume, atenção, eu só vi uma vez ou outra. Havia umas lojas assim completamente abertas, tinha lá os produtos e com os preços. E nós tínhamos que pôr o dinheiro. E também existiam os jornais e também essas lojas que estavam abertas, em que nós punhamos o dinheiro e levávamos o produto. E não tinha nenhum controle, nenhuma câmara. Pode ser que aquilo fosse em Portugal, na altura, as pessoas tiravam o produto e não punham o dinheiro. Portanto, era outra situação que eu achei engraçada lá na Dinamarca. A Dinamarca, a nível de temperatura, é assim, é um país frio, é verdade. A cidade de Copenhaga, que é praticamente o único local onde eu estive, pouco saí de lá, é uma cidade que no inverno chega aos menos 10 graus, ou 10 graus negativos. Neva, tem lá os carrinhos limpa-neves, eles limpam rápido. Eles têm lá umas sarjetas que sai fumo e é uma maneira de aquecer. Temos que andar sempre, portanto, as orelhas e o nariz ficam frios, temos que andar tapar de uma certa forma, que é para não... Para mim era muito difícil. Eu mesmo quando está a 5 graus positivos, cá em Portugal, às vezes, para mim já é difícil, então com 10 graus negativos ainda é mais complicado. No verão é um bocadinho melhor, faz 20 graus, às vezes um bocadinho mais, até tem praias lá. Não é a mesma coisa, mas eles lá vivem de uma forma diferente. Anoitece muito cedo, às 18 horas, em Portugal, depende da altura do ano, mas no verão, às 21 horas ainda se vê a luz solar, às 20 horas ainda está sol. Há pessoas ainda na praia às 20 horas. No inverno há alturas que às 19 já está a escurecer, às 19 ou às 19h30, mas na Dinamarca às 17, às 5 da tarde, 6, às 18, é de noite. E eles jantam a essa hora e eles vão dormir muito cedo. Eles costumam jantar às 18 e vão dormir muito cedo. Mas também acordam mais cedo. Portanto, também foi outra diferença que eu vi de Portugal. Porque Portugal está mais perto do Equador e a Dinamarca está mais afastado e isso influencia. Eles têm não quer dizer que eu tenha estado muito com os dinamarqueses, mas a cultura do pão, eles têm o brod, que na Suécia também tem, eles têm aquele pão que os alemães também têm, aquele pão preto, que acho que é de centeio, e depois eles têm lá assim umas coisas para barrar que são deliciosas, eu já comi, assim com uma sopa. Eles têm assim uns almoços assim que é aquele pão lá com umas coisas para barrar no pão, depois tem uma sopa, também um bocadinho diferente. E eu também na Alemanha uma vez como cliente estive lá a visitar uma empresa, uma fábrica, uns anos mais tarde, e por acaso também revivi esses tempos que eles também me deram, eles convidaram-me para almoçar e o almoço deles foi o mesmo, era o pão de centeio, barraram lá com uma coisa qualquer, muito rica, que dá força, e uma sopa. E pronto, se fosse em Portugal, as pessoas levavam mal, as pessoas querem é comer, quando convidam para almoçar, querem é comer assim uma picanha, ou assim uma coisa assim mais, ou uma comida portuguesa, mas com mais substância, não é um pão lá com uma coisa barrada, aí até levavam a mal. São diferenças culturais. Outra coisa que eu achei engraçado é que na Dinamarca é quase tudo plano. E em Lisboa e em Portugal, em muitas cidades, tem muitas colinas
Portanto, eles lá andam todos de bicicleta, há muito menos carros. Eu próprio também tive a minha bicicleta lá. Eu andava de bicicleta de vez em quando, mas depois acabei por não usar bicicleta. Primeiro porque eu às vezes eu ia com tanta pressa e depois ia contra as pessoas ou contra os carros. Eu não era assim tão certinho a conduzir ou a dirigir a bicicleta. Mas também outra razão foi que a pessoa que me vendeu era um italiano, que era o cozinheiro, ou um dos cozinheiros. E depois ele estava-me sempre a pedir a bicicleta emprestada. Então foi assim, eu comprei a bicicleta e depois ele continuava a usar a bicicleta, até mesmo a italiano. Mas pronto, eu também vi que não era assim tão bom ter bicicleta e andava a pé. Também não era assim tão longe. Eu uma vez fui, como isso já foi há muitos anos, já há mais de 30 anos, ou há 30 anos, foi há 30 anos, ou 29, eu fui agora há pouco tempo ao Google Maps e andei lá nas ruas de Copenhaga e consegui detectar muitas ruas, os caminhos que eu fazia. Está diferente a nível de lojas, mas eu já não conheço aquilo tão bem, por acaso. Portanto, nós vamos nos esquecendo de algumas coisas ao longo da vida. Mas pronto, o principal eu consigo ver. E quando se fica um ano na Dinamarca, quer dizer que esta cor da pele assim um bocadinho mais clarinha, mais escura, por estar em contato, eu não quer dizer que eu seja muito escuro, mas como estou em contato com o sol de Portugal, acabo por ficar um bocadinho mais moreno. Na Dinamarca ficamos completamente brancos. Tanto que eu, como já disse noutro vídeo aqui do canal, já contei essa história. Eu estava a vir quando estava mesmo a regressar da Dinamarca de avião pela TAP, a companhia aérea portuguesa, transportadora aérea portuguesa, TAP. A moça de bordo, ou a aeromoça, ou a hospedeira, que por acaso era portuguesa, ela começou a falar comigo em inglês. Portanto, ela pensava que eu não era português. E quando eu cheguei a Portugal, eu vi uma pessoa conhecida, quando cheguei a Portugal, e essa pessoa começou a dizer: estás mais branco que nem uma lula. Portanto, como a lula é branca, portanto, eu estava mais branco ainda que a lula. Portanto, o que vale é que eu, quando regressei a Portugal, estava muito sol e depois recuperei facilmente. A primeira coisa que fiz quando regressei a Portugal, a Lisboa, foi ir visitar os monumentos portugueses de Lisboa. Portanto, fui aos pontos turísticos normais de Lisboa, fui ao topo do Cristo Rei, fui até à Torre de Belém, fui comer os famosos pastéis de Belém, como um verdadeiro turista. Fui à zona central de Lisboa, lá ao Recio e restauradores e aquela área. E na maior parte do tempo andei a pé, a Lisboa toda. Eu estava habituado a andar a pé em Copenhaga. Eu fazia bastante exercício, porque acabava por fazer muitas atividades físicas lá, e então estava com muita... Andar Lisboa toda a pé era uma coisa que nunca me passava pela cabeça. E descobri que Lisboa também não era assim tão grande. Eu andava ali, não demorava mais de meia hora a ir de um local ao outro. Para atravessar Lisboa toda talvez levasse uma hora. Portanto, também não é assim tão grande. É grande, mas não é tão grande como as pessoas pensam. Dá para andar a pé por lá. Eu digo por lá porque eu agora não vivo em Lisboa. Eu era
eu tinha 18 anos e não tinha assim muito o espírito de nómade. Na altura não havia nómade digital, não é? Mas não tinha esse espírito de nómade, de andar por aí a passear. Portanto, eu fui assim uma pessoa muito mais estável, de querer estar mais no local, e acabei por não ter, e também não tinha muito dinheiro. Também não andei a fazer aquela vida de ir passear, de ir aos restaurantes da Dinamarca pronto, eu ia ao supermercado lá para comprar algumas coisas, mas ir assim a restaurantes, etc. Não fiquei a conhecer assim a gastronomia assim mais, tirando a parte do pão. E depois o cozinheiro a principal de lá é italiano, portanto acabava por comer comida, embora o nosso italiano, acho que era António, se bem me lembro, ele cozinhava comida italiana lá com os tortellinis e as carbonaras, esses pratos assim com esses nomes. Mas tortellinis, eu lembro-me que eu comia os melhores tortellinis que eu já comi na minha vida, esse italiano. Eu já fui a restaurantes italianos por aí, nunca consegui encontrar nada nem sequer parecido. A qualidade muito pior, portanto. Mas ele depois também ele fazia pratos também muito baseados na culinária dinamarquesa e de outros países, portanto ele era um bom cozinheiro, fazia coisas diferentes todos os dias. Tinha muita coisa à base de legumes, que eu também gostava, mas depois também tinha esses comeres italianos cheios de hidratos de carbono, ou carboidrato, e também fazia coisas lá com pão, não é? Tipo pizza. Mas eu não fazia pizza, fazia assim outras coisas também, que eu não sei o nome. E portanto nunca tive assim tanto contato com a gastronomia dinamarquesa. Mas é um excelente país. É uma excelente cidade, principalmente, que eu vivi foi na cidade. É muito calma e parece ser bastante segura. E também me pareceu que é fácil de arranjar emprego. Eu estive lá na instituição, mas tive propostas para ir trabalhar para as limpezas e outros trabalhos em que se ganhava imenso em relação ao salário português. Eu não quis ir porque eu tinha ali um objetivo naquela instituição. Eu também nessa instituição eu também fui fazendo uns cursos de negócios e de empresas e de trabalhar processos de negócio. Depois também tinha lá o curso de comunicação que eu não consegui terminar. Nem cheguei a meio. Havia sempre uma razão qualquer que me fazia não continuar esse curso. E eu precisava muito desse curso, mas pronto. Eu vi outras pessoas que avançaram mais do que eu nesse curso a gritar para as pedras e coisas assim. Talvez por ter visto essa parte, que é um exercício, eles chamavam lá uns drills, né? Drills de exercício. Drill em inglês é uma espécie de experiência, é o exercício. Então via lá um holandês, eu lembro-me do holandês a gritar para uma pedra, muito alto, lá numa zona que podiam fazer barulho, assim, uma zona escondida, era o basement, era a cave lá embaixo. Eles gritavam lá por causa desse curso e eu se calhar fiquei assim, eu não vou gritar com uma pedra. Eu acho que foi por causa disso que eu não avancei muito no curso, mas aquilo fazia-me falta fazer aquele curso. Eles também tinham lá um exercício que eu acho que eu comecei, que era qualquer coisa no meu joelho, que era, eu não me lembro bem o que era, mas falavam lá, não sei quem, on my knee, nós falávamos inglês, não sei quem, on my knee, que era no joelho. E eu esse ainda fiz, acho que foi o último. O que eu participei mais foi ficar o máximo tempo para olhar para os olhos, que é uma grande dificuldade que eu tenho, como já repararam, ao olhar nos olhos. Eu nessa altura consegui resolver quase o problema, mas depois perdi a prática outra vez. Precisava de voltar ao curso. Vocês conhecem aquela sereia que é o símbolo lá de Copenhaga? Eu quando estive lá,
eu passei pela Sereia, que já era mais um bocadinho afastado do centro, eu passei pela Sereia, também não fui lá muitas vezes. E a Sereia estava toda, fizeram lá uns grafites na Sereia, aquilo foi um escândalo lá na Dinamarca, em Copenhague, até acho que foi notícia em todo lado, até acho que foi em todo o mundo. Lembro-me também deles me virem falar de uma equipa portuguesa, que é o Benfica. Estava lá um jogador argentino, o Canigia. O Canigia, eu lembrava-me dele do Mundial anterior, que jogava bem com o Maradona, que acho que naquele ano foram campeões do mundo, 90, assim, 1990, e tinha lá o Canigia, e eu nem imaginava que o Canigia ia jogar no Benfica. Então lembro-me que acho que era um alemão, ele era, acho que era filho de alemão com o italiano, já havia lá filhos de alemão com o italiano. Ele estava a dizer, hoje o Benfica vai jogar com o Real Madrid, quartos de final da Champions, da Liga, na altura era a Liga dos Campeões, acho eu, na Liga dos Campeões Europeus, é isso. Eu ia acompanhando também o futebol português por intermédio deles, porque eu não acompanhava nada, também não havia internet, né? E eu não tinha jornais, nem ia atrás de notícias, nem tentava apanhar as rádios, portanto, de longo alcance, que talvez existisse. E então soube que ia jogar com o Real Madrid e depois soube que perdeu, portanto aí o Benfica chegou aos quartos de final. Portanto é uma situação de um português fora de Portugal que também chegaram a falar sobre isso. Outra coisa que eu achei interessante na Dinamarca era que quando era um dia de feriado eles colocavam a bandeira dinamarquesa nos ônibus, nos autocarros, eventualmente noutros veículos, então nós sabíamos que era um dia diferente. Eles tinham muito orgulho na bandeira deles e nós víamos que era um dia importante aquele. Depois outra coisa que eu vi, estava lá a passar, vi uma loja a dizer codfish, que quer dizer bacalhau. E aí, está ali um bacalhau, a vender bacalhau, portanto uma loja. Como a Dinamarca é dos países nórdicos, também tem alguma. A Noruega tem mais, mas a Dinamarca também tem lojas só para bacalhau. Portanto, e era uma loja ainda grande. Então achei piada. Bacalhau em Portugal também é um peixe muito importante, mas eu acho que naqueles países ainda tem mais importância que Portugal. Portugal é um prato muito comido por cá, mas lá eles têm também essa cultura, é uma das ligações. Eu também antes, quando eu falava com os nórdicos, não quer dizer que fosse só com os dinamarqueses não era pela internet, era pelos modems, no chat, mas era pelos modems, quando a nossa ligação era o bacalhau, o codfish. Então eu vi lá uma loja a dizer codfish, eu fui lá espreitar, eu também achei piada nesse dia. E queria contar uma coisa que aconteceu na instituição. Eu uma vez estava a fazer... Tínhamos uns turnos que às vezes uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias, as pessoas que estavam lá ficavam à noite a fazer serviço de segurança. Pronto, era muito difícil porque eu acordava cedo todos os dias, tipo 7 da manhã ou sei lá, 6:30, e depois quando chegava às 22 eu já estava cheio de sono. Ou 23, mas depois ficar lá a noite toda acordado, só voltar para a cama às 7 horas da manhã no dia seguinte, e às vezes até tinha lá um bilhetinho para ir acordar alguém que tinha adormecido na volta, porque eles morávamos todos no mesmo hotel, ou ponto, quartos. E então eu de vez em quando ficava lá assim meio quase a dormir em pé, né? Como segurança. Pronto, mas houve um dia que, pronto, aquilo que costumava, eu tinha uma espécie de checklist em que dizia, ir ver as escadas, 2, ir ver não sei o quê, só para ver se tinha alguém, ou
ou até mesmo se tinha alguma coisa no chão que é para apanhar, ou coisas concretas. Eles tinham lá uma regra que era, na parte da rua, se tivesse alguma pedra à vista, grande, ou seja, um pedregulho, para tirar de lá. Que era para ninguém, por exemplo, um bêbado a passar, que é para não pegar na pedra e atirar para o vidro. Porque às vezes basta estar à vista, as pessoas lembram-se de coisas que não lembra a ninguém. E pronto, aquilo era daquelas noites de inverno, não sei, 5 graus negativos, ou até mais. Eu estava com um casaco muito grande e todo equipado para o frio, como deve ser na Dinamarca. E eles tinham lá dentro das casas, pronto, e lá também na instituição, tem lá aquecedores internos, não é um aquecedor externo que se liga à tomada, é mesmo lá um sistema que está agarrado à parede e tal, que é para não sentirmos muito frio lá dentro. Pronto, e o que é que eu pensei? Já terminei a ronda, peguei numa cadeirinha, vou ficar só aqui um bocadinho que é para aquecer, que eu tinha estado na rua e tal, estava assim com frio. Pronto, assentei-me lá no quentinho e pronto, adormeci. Eu já tinha levantado cedo no dia anterior, aquilo já devia ser 3 da manhã. Num dia normal já estava cheio de sono, então naquele ainda pior, ainda mais sonetinha, que era mais tarde. E depois de repente aparece lá o segurança-chefe a olhar para mim com cara de mau, a dizer assim, para a próxima vez que tu fizeres isso eu vou fazer uma nota de ocorrência, uma coisa assim. Complicado. E depois com esse chefe da segurança, pronto, ele era o chefe da segurança, eu acho que eles só eram 2, não é? Nem sei se ele era o chefe, se não era ele era o outro. Mas pronto, era o meu chefe, quando eu estava lá a fazer a ronda. Era um húngaro. Então ia-se mesmo uma vez, eu estava na recepção, como é normal, e disseram para eu telefonar para Portugal. Tinha lá uns números, como eu era o único português de lá, naquela altura, eu liguei para uns portugueses, mesmo da recepção. Fizeram mesmo esse pedido. E ele achou estranho, porque ele estava lá a controlar as câmaras todas e ele viu-me a telefonar, porque normalmente eu recebo o telefonema e levanto, mas ele viu-me a marcar números. E o recepcionista normalmente não marca números, ele ligou logo para mim, acho que tínhamos lá o intercomunicador, acho eu, ou ligou mesmo por telefone pelo sistema, não me lembro, a perguntar, estás a ligar? Então, mas tu não podes ligar e tal. Não, disseram para ligar. Ele era um segurança que estava sempre atento, podia deixar passar, não é? Mas não, eu podia, por exemplo, estar com saudades da família e estar a ligar para a família, de graça. Mas pronto, isso foi a história com o segurança. Depois tem aquela situação que eu me recordo, que é mais uma recordação minha do que algo que interesse. Eu uma vez tinha um chapéu de navegador da instituição, e eu achava engraçado aquele chapéu, pedi emprestado, e eu fui até aos catamarãs que vão de Copenhague até Malmö, à estação, e tirei lá umas fotografias tipo passe daquelas máquinas para os documentos. Pronto, desse tipo de fotografias tirei eu com o chapéu. Pronto, eu com aquela carinha de 18 anos, ficou engraçado. Depois outra situação que esta é engraçada e também tem muito a ver com o efeito de manada e com as questões sociológicas das pessoas. Eu na Walking Street, pronto, tudo passava sempre pelo Walking Street, havia lá uma loja uma livraria. E eu estive lá a ver a montra durante alguns minutos e vi lá um dicionário. Por acaso eles até tinham uma pilha de dicionários desses dentro da loja, de inglês, e que eu acho que era o Webster, assim, com esta grossura, assim, um livro muito grosso com as palavras todas de inglês e com as definições todas. Portanto, era de inglês mesmo, não era de inglês para português nem nada, era inglês. Eu ainda tenho para aí o dicionário.
eu fiquei muito tempo a decidir se comprava, se não comprava, porque ainda era caro e também não tinha muito dinheiro. Mas aquilo dava-me jeito porque eu sabia falar inglês, mas eu como estudava inglês lá nos cursos lá da instituição e estava sempre a descobrir palavras novas e dava-me jeito a ter um dicionário bom, porque o meu dicionário era de inglês para português, português para inglês, e aquilo são apenas sinónimos. E às vezes nós pensamos que sabemos muito português, mas também não sabemos muito bem as palavras todas. Sabemos uma definição, depois falta-nos outra e tal. Pronto, e foi por isso que eu estava ali a pensar durante muito tempo, se compro, se não compro. Pronto. E não entrava ninguém na loja. Pronto, ou se comprassem, ou se entrassem na loja era para comprar outra coisa e tal. Nem olhavam para o dicionário. Pronto, eu de repente eu lembrei-me de entrar e comecei a olhar para o dicionário, abri o dicionário, andei a ver, lembrei-me de uma palavra que na altura queria saber mais umas coisas e estive lá a ver as definições e pensei, uau, este dicionário, lá na instituição tinha dicionários de inglês, mas não eram tão bons como aquele. Então eu pensei, uau, este dicionário é mesmo muito bom, está aqui tudo completo, tem para aí umas 15 definições, eu se tiver, e tem as máximas e tem todas as... Portanto, tudo o que um dicionário completo deve ter. Estou-me agora a esquecer dos nomes corretos. E pronto, eu enquanto estava ali a folhear o dicionário, comecei a ver mais pessoas a olhar também para ele. Eu peguei nele e fui para a caixa, para o caixa. E paguei. Quando eu olhei para trás, já tinha uma fila de pessoas com o dicionário na mão para comprar. E eu pensei assim, fogo, eu fiquei ali tanto tempo a pensar no dicionário e ninguém queria o dicionário. Eu peguei nele para comprar. Já estavam ali, sei lá, agora não me lembro que já foi há muitos anos, mas era muita gente com o dicionário na mão para comprar. Isto aqui é o efeito de manada. Foi a primeira vez que eu vi algo do género. Como aquilo era uma rua muito movimentada, às vezes temos essa questão. Por isso é que às vezes há pessoas, empresas a pagar a pessoas para comprar um produto que nem sequer está a comprar, é só estão a trabalhar para a empresa, que é para ver se há outras pessoas que compram. E pronto, isso é marketing, não é? E pronto, isto foi difícil lembrar-me assim de tanta coisa. Fiz aqui uma ginástica, lembrei-me aqui da minha primeira viagem em que fui viver para fora de Portugal durante um ano. Foi isto que eu me lembrei. Tinha apenas 18 anos. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, cliquem em gosto e comentem aqui e partilhem. E estou grato por terem assistido o vídeo até ao fim e até ao próximo vídeo.